Boa noite. No programa desta terça-feira, vamos abordar a situação dos médicos obstetras com atuação no Hospital Maternidade Almeida Castro. Os profissionais cobram 7 meses de salários ao governo do RN. Nosso entrevistado é Dr. Manuel Nobre, do Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia de Mossoró. E mais, vereadores de Mossoró vão à maternidade ouvir a direção sobre atrasos salariais. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Hoje a gente fala sobre um assunto que tem impactado não só aqui ao município de Mossoró, mas outros tantos municípios da região, que é o atendimento obstétrico, ginecológico, no Hospital Maternidade Almeida Castro. Profissionais estão com atividades paralisadas, aguardando repasses do governo do estado. Dr. Manuel Nobre vai trazer mais informações e explicar direitinho o que é que está acontecendo aqui em Mossoró. A gente vai falar também ainda no programa de hoje sobre a visita de 2 ministros de estado aqui ao Rio Grande do Norte. Vamos trazer a fala da governadora Fátima, do ministro Rui Costa, da Casa Civil, um evento que traz informações sobre o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento número 3. A gente tem também uma fala do ex-senador, ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que veio participar hoje do Mossoró Oil e Gas Energy, que segue até a quinta-feira aqui na cidade. Então, o programa hoje com muitas informações para você que já pode participar aqui conosco, mandando a sua mensagem através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também no nosso WhatsApp, 988028941. Bem, vamos começar aqui o nosso programa, o assunto do dia. A sessão desta terça-feira da Câmara de Mossoró foi interrompida e parte dos vereadores se deslocou até a maternidade Almeida Castro. Acompanhe como foi na Câmara e também lá na maternidade. Os trabalhos do Legislativo moçoroense estavam acontecendo de forma tranquila e já existia a possibilidade de votação da ordem do dia de forma rápida. Foi no discurso do vereador líder do governo na casa que os rumos da sessão mudou. Genilson Alves criticou duramente a gestão estadual pela paralisação dos médicos obstetras no Hospital Maternidade Almeida Castro. Os profissionais estão sem repasses do governo estadual há 7 meses. Esse descaso por parte do governo do estado é algo que afeta a população em peso, e não apenas a cidade de Mossoró, mas também a cidade vizinha. Imagine você precisar dos profissionais e não ter, né, de responsabilidade do governo. Então, fica aqui o nosso apelo, né, à governadora Fátima, que ela possa urgentemente encontrar uma solução. O prefeito Alisson, que capitania os recursos do Executivo Municipal, já se prontificou, deixando os médicos que são pagos pelo município, para que esses médicos estejam lá para atender às urgências, mas nós queremos um compromisso do governo de forma urgente para sanar essa problemática. Partidária da governadora Fátima Bezerra, Marleide Cunha destacou a crise financeira do estado e fez críticas ao movimento dos vereadores governistas. Eles colocam como se estivesse preocupado intensamente com a vida das mulheres. Isso é pura hipocrisia, porque em outros momentos aqui a gente não vê essa preocupação com a vida das mulheres. A gente vê as mulheres sendo atacadas, desrespeitadas em vários setores na saúde do município de Mossoró. A gente viu o prefeito invadindo sala de cirurgias ginecológicas. A gente vê mulheres fazendo fazendo pré-natal, fazendo exames ginecológicos, sem ter uma porta nas unidades básicas de saúde. Com o pedido para verificação de quórum e sem a presença mínima de vereadores para votações, a sessão foi encerrada. Mas antes do deslocamento dos vereadores até a maternidade, parlamentares ouviram no corredor do plenário estas 2 defensoras da causa animal. Elas pedem a aprovação de uma lei do vereador Tony para permitir a circulação de pets em áreas comuns de condomínios. Então, isso causa um grande risco e exposição para nós, condôminos. Então, a gente precisa, geralmente, levar nossos pets para caminhar fora dos condomínios. E aí a gente está pedindo o apoio dos vereadores
para que seja aprovada uma legislação municipal que libere essa circulação de PETs nos condomínios. Depois disso, em poucos minutos, 7 vereadores se deslocaram até o Hospital Maternidade Almeida Castro e todos da situação. Eles se reuniram com representantes da unidade materno-infantil e dos profissionais médicos. Nosso jornalismo teve acesso à reunião. Vereadores fizeram perguntas relacionadas ao funcionamento da unidade e pediram indicação de possíveis soluções. Dr. Manuel Nobre, do Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia de Mossoró, e Laritza Queiroz comentaram a visita dos parlamentares. A gente já completa aí 24 horas sem atendimento, sem a maternidade estar funcionando plenamente, estamos funcionando de forma precária, só com 2 profissionais e tentamos sensibilizar e esperamos que o governo do estado, juntamente com as empresas, resolvam esse imbróglio e que a maternidade volte a funcionar e volte a prestar o serviço à população da nossa região, como sempre fez. A maternidade atende 62 municípios. A situação atual de hoje, nós temos 2 médicos na porta, que hoje são custeados pelo município de Mossoró, certo? E estamos atendendo todas as urgências e emergências que vêm até a nossa porta. E Mossoró está sendo assistida na sua plenitude, em baixa e média complexidade. É importante a visita dos vereadores para fortalecer mais ainda o que a gente vem desenvolvendo aqui dentro, mostrando o que a gente está entregando para a população em geral do Rio Grande do Norte, um atendimento digno e de confiança para todos. É tanto que isso abala a estrutura de muita gente que está esperando seu bebê. O governo do estado afirmou por meio de nota que nesta quarta-feira haverá audiência para um termo de ajustamento de conduta e dialoga pela solução da problemática. Durante esta reunião aqui na maternidade Almeida Castro, os vereadores ouviram uma possível solução para esse impasse com relação aos atendimentos obstétricos aqui na maternidade Almeida Castro. Nós temos como resolver a situação do momento, já que existem profissionais que estão em outra unidade hospitalar, que estão sem fazer os seus atendimentos, por que não trazer esses profissionais para cá, para a maternidade Almeida Castro e dar continuidade aos atendimentos? É uma falta de gestão muito grande por parte do governo do estado. Nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, não mostra sequer a boa vontade em que os pagamentos possam se avançar. Ora, a proposta, 7 meses de salário atrasado. A proposta do governo do estado é pagar um mês. Então, mostra que não existe um interesse. Então, isso é preocupante. Tá aí, é o resumo do que aconteceu, né? No meio-dia TCM de hoje, lá na 95, a gente colocou a fala na íntegra de Marley de Cunha, a fala na íntegra de Genilson Alves, e a gente fez também alguns comentários sobre esta situação. Após o encerramento da sessão ordinária hoje, teve ainda um encontro lá da Comissão de Direitos Humanos, lá da Câmara de Mossoró. A gente vai trazer esses registros nas próximas edições, tá bom? Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Dr. Manuel Nobre, médico obstetra e do Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia de Mossoró. Dr. Manuel, chegou algo de concreto para resolver, para ter o encaminhamento desses recursos atrasados por parte do governo do estado? Boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, amanhã vai ter uma reunião juntamente com a secretaria, com a CESAP, e vão tentar equalizar essa dívida de 7 meses de atraso. Não sei como vai ser equalizado isso, mas eu espero que chegue a um consenso, né, para nós voltarmos plenamente ao atendimento normal à população de Mossoró e da região. Doutor, por que chegou até 7 meses, até não aguentar mais esse atraso e os médicos suspenderem as atividades? Por que não foi com 4 meses? Por que não foi com 5 meses? Por que agora que houve esse movimento dos médicos e essa cobrança mais enfática? Na verdade, vinha sendo sempre, todo mês, vinha sendo tentado abrir canais de negociação, mas sempre esbarrava e terminava em algumas dificuldades que eram sempre colocadas pelas secretarias, dizendo que estava difícil e era uma promessa para o próximo mês, sempre para o próximo mês. Chegou a um ponto que ficou insustentável. Então, os colegas médicos
se sentindo, de certa forma, desprestigiado, porque 7 meses de atraso num plantão é difícil até da gente motivar novamente esses médicos para voltarem a dar plantão. Com 7 meses de atraso, se fazer uma escala de dezembro, onde não tem nem a perspectiva de recebimento desses valores. Então, essas cobranças e essas sempre foram feitas através de documentos, de pedidos, tanto da APAMIM como das empresas, mas sempre esbarravam em algumas dificuldades, porque, na realidade, o Estado passa por suas dificuldades financeiras, que nós sabemos, mas chega a um ponto que fica insustentável. São quantos os médicos? De quantos profissionais a gente está falando nessa suspensão de atendimentos? Olha, são 3 escalas médicas lá de plantões dioturnamente de 24 horas. Então, dá mais ou menos uns 30 e poucos médicos. Isso por semana? Não, para cobrir essa escala toda. De plantão são 5 médicos de plantão diário, 5 obstetras. 3 plantonistas são cobertos pela CESAP e 2 pela Secretaria Municipal de Saúde, que é através da Prefeitura Municipal de Mossoró. Esse é um acordo que vem desde a época do Hospital da Mulher, onde se juntou a maternidade juntamente com o Hospital da Mulher, que funcionava aqui na Nova Betânia. Quando fechou-se o Hospital da Mulher, foi transferida toda aquela estrutura funcional para a APAMIM, onde 3 médicos eram bancados pela CESAP e 2 médicos pela Prefeitura Municipal de Mossoró. Bem, a adoção de medidas para acelerar a execução das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 3, aqui no Rio Grande do Norte, foi discutida na manhã desta terça-feira em Natal. Isso durante reuniões de trabalho da governadora Fátima Bezerra com os ministros Rui Costa, da Casa Civil da Presidência da República, e Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional. E, num segundo momento, com prefeitos representando a federação e as associações de municípios. No estado, são 720 empreendimentos aprovados no PAC, totalizando mais de 28 bilhões de reais, dos quais 23,4 bilhões a cargo do governo do estado, prefeituras, iniciativa privada, entre outros. E o restante referente a projetos regionais, predominantemente linhas de alta tensão para escoar a produção de energias de fontes renováveis. O Rio Grande do Norte foi o terceiro estado visitado pelos ministros para avaliação do programa. Acompanhe as falas da governadora Fátima Bezerra e do ministro Rui Costa sobre o assunto. As principais obras do novo PAC, elencadas, priorizadas pela governadora, junto ao governo federal, estão já em andamento. A infraestrutura hídrica, Oiticica, está em fase de conclusão. O sistema adutor do Siridó também, em fase já bastante avançada. O ramal Apodi de Mossoró já está com mais de 65% em construção. Oiticica, inclusive, aqui adianto que a parede da barragem vai ser concluída já até agora, o final de dezembro, e o presidente Lula deverá vir entregá-la oficialmente no início do primeiro semestre do ano que vem. Outra agenda muito importante, considerada prioritária para nós, que é a duplicação da BR-304. As tratativas em curso, e aqui foi reafirmado que o edital de licitação para a gente dar início à duplicação da 304, 2 lotes, um lote saindo da reta Tabajara em direção a Lages e um outro lote saindo de Mossoró em direção exatamente a Sul. O edital de licitação está previsto para o início do primeiro semestre e essa obra ser iniciada também em 2025. E destaco aqui também o Minha Casa Minha Vida. São cerca de quase 10 mil unidades habitacionais que o Rio Grande do Norte foi contemplado. E aqui disse ao ministro de todos os esforços que o governo do estado está envidando para que essas obras, para que o estado não perca nenhuma unidade habitacional dessa e para que essas obras, se Deus quiser, sejam
iniciadas, né, o mais breve possível. Dentre as 3 prioridades que nós tínhamos no PAC, conforme o Rio Grande do Norte sabe, uma das prioridades foi o Hospital Metropolitano. Acabei de dizer para vocês, até 31 de dezembro, edital de licitação publicado, para que, se Deus quiser, nós possamos dar início à obra no primeiro semestre de 2025 e concluí-lo até 2026. Dividimos a reunião em 2 tempos. Um primeiro momento, um balanço das obras executadas pelo governo federal e pelo governo do estado. E no segundo momento, a reunião com as lideranças municipais, líderes de associações de prefeitos, de consórcios de prefeitos, para que eles nos ajudem nessa mobilização das obras que são executadas pelos municípios. Em função do resultado da seleção ter sido divulgado no primeiro semestre, e depois do anúncio houve, evidente por ser o ano eleitoral, uma mobilização dos municípios em função da eleição. Então nós queremos agora, passada a eleição, pedir que os prefeitos eleitos e os reeleitos coloquem todas as energias para a gente contratar essas obras do PAC e trazê-las para o mesmo ritmo de execução do estado e do município. O balanço foi positivo e fizemos uma série de encaminhamentos aqui junto com os prefeitos e junto com a governadora para que essas obras ganhem celeridade e tenhamos 2025 um calendário de inaugurações e de entregas. Mais uma vez anúncios, né? Anúncio vai acontecer, está prestes a acontecer, está próximo, vai chegar, está chegando, estamos nos reunindo, está no planejamento. É algo que a gente observa e cobrando sempre para que, de fato, aconteça. O presidente foi anunciado aí pela governadora, que virá aqui ao estado, possivelmente em março. O ministro chegou a falar nessa entrevista. Então, vamos aguardar se quando o presidente Lula retornar aqui ao Rio Grande do Norte, de fato tenha um encaminhamento sobre algo prático de tudo isso que vem só sendo falado. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Dr. Manuel Nobre, médico que faz parte do Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia de Mossoró. Doutor, foi citado na reportagem pelo vereador Osaniel, também pelo vereador Genilson e também lá na reunião, pelo que eu acompanhei, que seria possível, né, outras formas de ter médicos para realizar partos na Almeida Castro ou mesmo realizar esses procedimentos no Hospital da Mulher. Qual é a opinião do senhor sobre, de fato, o destravamento disso? Além, claro, do pagamento destes recursos, né, do que já foi acordado, desses contratos, mas para dar esse encaminhamento necessário, viável, nestes atendimentos aqui em Mossoró. Eu acho que o papel dessa maternidade no âmbito de Mossoró e região é um papel muito, muito importante, porque você veja o seguinte, em média, ali são nascidos em torno de 600 a 700 crianças por mês. Isso perfaz um valor de em média 20 a 30 crianças por dia nascem na nossa maternidade. Esses valores representam a primeira maternidade do estado em número de nascidos vivos. Então, a APAME é a maior maternidade hoje do estado do Rio Grande do Norte, porque ela representa Mossoró em uma área de 62 municípios. Então, o que eu acho que é mais importante é que isso seja visto de uma forma, até mesmo do ponto de vista social, importante demais, porque são pacientes, são mulheres que precisam, que, vamos dizer assim, no poder aquisitivo mais pobre, que não tem, precisa do SUS. Então, se mantém lá essa equipe médica, que eu acho, assim, de certa forma, o poder público tem que ver com outros olhos, porque não pode, obstetrícia é uma especialidade, é uma assistência médica que é uma urgência e emergência. Você não pode esperar o nascimento. Você não pode chegar e dizer, olha, espera um pouquinho, vamos deixar para amanhã, porque hoje eu não tenho atendimento. Então, é uma coisa assim que a gente tem que ver com outros olhos. Não é porque eu seja obstetra, mas dentro da medicina é um atendimento que a gente tem 2 vidas. Se você não vê isso direitinho, é muito complicado, porque fica 2 vidas em risco. Tempo em obstetrícia é super importante. Então,
qual é que eu vejo a solução? É que seja vista de uma forma diferente, não como uma despesa, mas que seja vista como um investimento na sociedade. Então, assim, na hora que você faz um atraso de 6 meses, é praticamente inviável você manter um serviço desse. Pode ser feito no Hospital da Mulher, ótimo que se abra o Hospital da Mulher também, mas que se apresente à população uma outra possibilidade de atendimento. Outros profissionais que podem, ótimo que assim seja, que venha no Hospital da Mulher, que venha na maternidade Almeida Castro, mas que você não pare o atendimento à população. Porque nós já vivemos isso aqui há uns 15 anos atrás, não sei se você se lembra, passou por um colapso desse. Então, não se imaginava nunca viver isso novamente. E provavelmente estamos vivendo isso hoje. Em 2024, isso é inadmissível, até porque a gente tem que pensar na mortalidade materna, a gente tem que pensar na mortalidade neonatal, e como é que a gente pode pensar em diminuir isso, como eu participei de uma reunião há pouco tempo no Ministério da Saúde, junto com o Comitê de Mortalidade Materna, como é que a gente pode diminuir mortalidade materna se não tem nenhum atendimento mínimo, parado, que já funcionava de uma forma, vamos dizer assim, estrangulada, porque era muito atendimento por dia, e a maternidade hoje praticamente parada, entendeu? Então, assim, é um apelo que eu faço, que amanhã se chega a um consenso, que se volte ao atendimento das nossas pacientes, que eu vejo a preocupação, eu vejo a indignação das mulheres que estão para ter filho nos próximos dias, preocupadas sem saber se vão ter assistência ou não. É isso que eu peço, é uma necessidade. O senhor avalia que o Hospital da Mulher, pelo conhecimento que o senhor tem de outros profissionais, até mesmo da unidade, o Hospital da Mulher já poderia haver partos lá naquela unidade? Olha, eu vejo sempre da seguinte forma, em relação ao Hospital da Mulher, eu tenho uma opinião muito particular em relação a isso. É uma estrutura maravilhosa, é uma estrutura de primeiro mundo, é uma estrutura que pode funcionar dentro de Mossoró, mas, assim, o nosso maior problema que nós temos hoje de saúde, se não fora essa questão dessa paralisação que teve na obstetrícia, na assistência materna infantil, o maior problema que nós temos hoje no Mossoró é a assistência do Tarcísio Maia. O Tarcísio Maia, a estrutura física de lá, que ia passar por uma reforma, a estrutura física do Tarcísio Maia além de ser uma estrutura pequena para a nossa população, a estrutura física está precisando de uma reforma urgentemente. Nós temos uma unidade hospitalar, que é o Hospital da Mulher, parado, sem funcionar, porque não está funcionando a contendo. Você for lá, você vai ver 100 leitos desocupados, sem funcionar de nada, e o Tarcísio Maia com gente nos corredores. Eu acho assim, pode funcionar com a maternidade, mas o que nós precisamos hoje mais, na saúde de Mossoró e da região, é de um hospital de trauma. O Tarcísio Maia está precisando urgentemente, ele está na UTI, ele está precisando urgentemente de tratamento. O tratamento é o quê? É uma reforma, é uma ampliação de leitos, porque aquele hospital foi feito em 86. A realidade de 86 para 2024 é outra. Então, Mossoró precisava de outro hospital de trauma. A gente tem uma unidade pronta. A maternidade funciona para a demanda da assistência materna infantil de Mossoró e região. Está funcionando bem demais. É manter o serviço. E que o Hospital da Mulher não é para funcionar porque parou de um pagamento dos profissionais na outra maternidade. É para funcionar bem os dois. Mas que eu vejo assim, como necessidade do Hospital da Mulher, aquele hospital se transformar no Hospital de Trauma de Mossoró. O Tarcísio Maia está parado. Se você for no Tarcísio, não sei se você tem ido ultimamente no Hospital Regional Tarcísio Maia, mas as condições estão muito ruins, estão muito insalubres. Eu estou aqui com uma nota da assessoria da deputada Isolda Dantas, que a deputada foi muito cobrada sobre uma posição referente a essa questão que envolve esses atrasos lá na maternidade Almeida Castro, né, para os médicos, de repasse para os médicos. E a deputada Isolda fez um requerimento na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para convidar a secretária de Saúde aqui do Estado, Liane Ramalho, para uma reunião com a comissão. A iniciativa, junto aos deputados,
espera obter um detalhamento maior sobre a situação do atraso do pagamento dos médicos obstetras da maternidade Almeida Castro em Mossoró, além de entender melhor sobre as tentativas ou tratativas, ou melhor, que o governo está fazendo em busca de soluções concretas para a normalização dos atendimentos obstétricos e ginecológicos. Não tem data ainda, mas a cobrança hoje foi feita. A comissão deverá receber a secretária nos próximos dias. Bem, começou hoje o Mossoró Oil & Gas Energy e o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, participou nesta terça do evento. Foi entrevistado durante a cobertura aqui da TCM em parceria com o Mossoró Oil & Gas. Acompanhe um trecho desta conversa apresentada por Natália Rebouças. Sempre que eu estava lá na Petrobras e até antes como senador da República, eu dizia, olha, esses processos de privatização feitos dessa forma, eles não imputam culpa a quem compra. Quem compra aproveitou uma oportunidade. A crítica era pelo fato de vender e da forma como foram vendidos. Mas isso, enfim, já faz parte de um certo passado que a gente pode revisitar para não fazer de novo da forma que foi feito. O fato é que quem comprou bem, né? De alguma forma comprou bem e opera hoje como tem que ser. Então os investimentos vieram, há muitos desafios que são comuns a todas essas empresas, nós falamos lá, ainda temos questões que vêm desde a década de 90, quando começou esse processo de abertura dos campos a partir da Lei 9472, que nós fomos partícipes, né, como coautores de consultoria técnica da Câmara dos Deputados e do Senado na época, em 97. Desde lá até aqui persistem problemas, questões relacionadas, por exemplo, à redução de royalties quando o campo não é mais viável. Você tem que acabar negociando com prefeitos e outros beneficiários para que eles entendam que é melhor ter 1% de alguma coisa do que 5% de zero, né? Porque o campo vai fechar. Né? Tem questões com proprietários de terra, tem questões com as comunidades que também afetam os projetos eólicos e projetos solares, portanto, nesses aspectos as indústrias podem se juntar para fazer projetos sociais e ambientais mais potentosos, mais efetivos, de fato, para as comunidades, tê-las participando mais das operações. Tem os desafios do preço de referência e da compra do próprio petróleo, que é muito capilarizado, né? São muitos produtores em vários lugares diferentes, então tem toda uma logística que é muito capilarizada também, que é necessário atender. Então tem alguns desafios que persistem. E onde a Petrobras poderia entrar nisso, voltando ao Rio Grande do Norte? Funcionando também como elemento catalisador, eventualmente, para algumas alterações e operações que requerem, eventualmente, investimento mais pesado. Então, existe oportunidade para a Petrobras ainda nesses campos? Existe, mas, obviamente, não ocupando situações que já estão bem ocupadas pelas posições hoje situadas nas empresas privadas que compraram esses campos. O ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, respondeu uma pergunta de Natália sobre a avaliação dele da venda da Petrobras dos campos maduros aqui do Rio Grande do Norte. Além disso, o ex-presidente falou sobre outros assuntos muito importantes referentes à produção de petróleo, gás, produção de energia renovável. Para você conferir esta entrevista na íntegra e outras desta nossa cobertura do Mossoró Oil & Gas Energy, você clica lá no YouTube do evento. Você clica lá e você vai ver toda a nossa cobertura. Beleza? Vamos voltar aqui à nossa conversa com o Dr. Manuel Nobre, obstetra, aqui de Mossoró. Vou antes trazer mensagens aqui de nossos telespectadores. Dr. Canidé Maia, advogado, manda mensagem aqui. Um abraço para o amigo e irmão Manuel Nobre. Ele está falando aqui, citou um passado recente muito complicado aqui em Mossoró e disse que nessa época as parturientes eram encaminhadas para a PAMI de Russas, no Ceará. A gente espera que essa realidade não volte aqui para Mossoró. Tem também aqui mensagem de outro Canidé, Canidé Silva, participando aqui conosco, perguntando sobre a situação que envolve aqui o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia. Onde é que entra nessa história? Foi o que citou no bloco anterior, Dr. Manuel. Temos também mensagens aqui. Um abraço, Janilson. Também o Niel, fazendo aqui também comentário.
O Manuel Nascimento do Bela Vista, um abraço aqui para o doutor Manuel Nobre, um grande profissional, filho do saudoso José Nobre, aquele abraço, obrigado aqui pela participação, tá bom? Bem, quem também registra aqui a audiência, o Robson Fernandes. Robson Fernandes diz o seguinte: convoque para uma entrevista o gerente da Caerne para explicar por que não existe mais fornecimento de água para o bairro Santa Delmira. Robson Fernandes, boa sugestão. Vou tentar ainda para esta semana, tá bom? Quem também manda mensagem aqui, João da UPA do BH, registrando a audiência, também tirando foto aqui da televisão. Obrigado, João. Bem, doutor Manuel, com relação aos serviços médicos, o senhor falou agora há pouco no Tarcísio Maia, tem a PAMIM, Maternidade Almeida Castro, o Hospital da Mulher, o Hospital Rodolfo Fernandes. Como é que o senhor vê esse atendimento como um todo, né, dessa saúde estadual? Tem caminhado, não tem caminhado bem porque a gente está vendo esses problemas, mas o que o senhor avalia que é mais grave, né, dentro disso tudo? O senhor acha que existe algum problema de gestão, de fato, para estas unidades caminharem bem, atendendo, de fato, a população? O que eu vejo hoje é um estrangulamento, principalmente na assistência médica em Mossoró e região, é a questão do estrangulamento nos hospitais de trauma. O Tarcísio Maia é muito pequeno para uma cidade como Mossoró, porque o Hospital Tarcísio Maia ele foi inaugurado em 1986. Era uma realidade. Hoje o Tarcísio Maia é o mesmo número de leitos, é o mesmo tamanho que foi feito em 86. De lá para cá são muitos anos, então já era para ter ampliação, já era para ter um segundo hospital. E, assim, está precisando de uma reforma, até porque a governadora, ela prometeu até o final do mandato dela fazer a reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia. Foi uma promessa da governadora Fátima, da professora Fátima Bezerra, e eu acredito que vai acontecer. Esse aí é o principal problema que eu acho da saúde de Mossoró. Essa questão da obstetrícia, da maternidade Almeida Castro, é uma questão pontual, é uma questão de custeio. Foi o custeio dos médicos que atrasou e que não teve uma boa vontade de resolver em tempo hábil. Mas que a estrutura física, a estrutura funcional da APAMIM, ela supre muito bem a população de Mossoró e da região de 62 municípios. Eu estive hoje lá, como a gente viu no primeiro bloco, e realmente está uma estrutura renovada, está um prédio muito bonito ali, do ponto de vista até mesmo visual, né, para o atendimento destas mulheres. Bem, doutor, a gente viu no bloco anterior a fala da governadora informando que também, através de recursos federais, deve fazer o encaminhamento da construção de um hospital metropolitano de traumas lá em Natal, na capital. E na semana passada houve também uma questão que envolve o Valfredo Gurgel, desses atendimentos naquele hospital da região metropolitana, daqueles municípios próximos a Natal. Aqui em Mossoró, a Almeida Castro, né, a maternidade atende municípios da região também. Qual é a responsabilidade destes municípios frente a estes atendimentos aqui para Mossoró, que existe a responsabilidade do governo do estado, da prefeitura, mas esses outros municípios, como é que eles pactuam junto à maternidade para também ter esses atendimentos? Na verdade, essa pactuação é feita a nível de Estado, da comissão bipartite, que é feita por todos os secretários da saúde dos municípios, onde eles compram o serviço a Mossoró. Por exemplo, cidade próxima, digamos que por mês ela compre 10 partos. Então, aquilo ali já é pactuado no teto financeiro do município e também do de Mossoró, que vai vir 10 partos por mês. Só que a grande maioria dos municípios, isso é um problema grande que o prefeito de Mossoró, o Alisson, e a secretária de saúde enfrentam, porque é pactuado um número X e vem um número 3X. Então, essa sobrecarga de procedimento que é feito na cidade de Mossoró, ela é custeada por Mossoró. Então, Mossoró banca a saúde de muitas cidades circunvizinhas, porque é pactuado na bipartite, mas vem mais pacientes
do que é pactuado. Então, esse custo desses pacientes, elas entram na conta do município de Mossoró, no teto fixo financeiro de Mossoró. Então o município de Mossoró tem essa batalha, até judicial, em cima desses municípios, para que eles cumpram e paguem pelos procedimentos que são feitos. Isso não só em relação à PAMIM, mas em relação à cirurgia geral, a exames. Mossoró tem uma dívida grande, aliás, tem uma dívida grande a receber desses municípios que drenam para o município de Mossoró. Doutor, agora recentemente a Justiça bloqueou quase 5 milhões, 4,7 milhões de reais das contas do Estado para poder fazer esse pagamento aos médicos obstetras. Isso resolve a situação? Os médicos estarão contentes se isso de fato acontecer? O repasse desses recursos vai estar pagando na integralidade ou não? Ou como é que fica? Na verdade, esse bloqueio foi feito, mas ele não foi efetivado ainda. Está ainda em tratativas com a secretaria. Amanhã vai ser decidido exatamente isso, que eu não acredito que vai ser pago na totalidade, vai ser pago uma parte e seja dividido a outra parte. Mas, assim, o mais importante é que seja aceita pelas partes e o serviço volta a acontecer. Eu acredito muito que amanhã a gente consiga ter esse fechamento, essa equalização de recursos e que não seja preciso fazer esse bloqueio, que não seja efetivo, mas que a Secretaria administrativamente veja e assuma essa questão e volte o serviço. O José Santos pergunta aqui de possíveis parcelamentos. Os médicos poderão suspender novamente os atendimentos caso o governo atrase alguma parcela ou novamente esse repasse mensal? Eu acho assim, primeiro a gente sempre quer acreditar. Se o Estado assumir um compromisso, a gente tem que acreditar que esse compromisso vai ser cumprido, até porque a secretária Liana Ramalho é uma pessoa altamente competente e responsável. Eu sempre acredito, primeiro a gente vai tentar, não vamos presumir as coisas, né? Então, se vai atrasar novamente, não sei, espero que não, e que a população não sofra com isso. O senhor acredita que 2025 precisa ser diferente de tudo isso que a gente está enfrentando nesse final de ano? Não tenho a menor dúvida, né? Eu sempre digo muito uma frase que minha mãe, que já faleceu, dizia muito. A coisa está tão ruim, a gente pensa que a coisa está tão ruim, mas sempre pode piorar mais um pouquinho, né? Mas eu não acredito que a assistência à nossa população possa piorar mais e que a gente sempre tem que melhorar. Tem sempre que ver um futuro que essa coisa vai melhorar e que no próximo ano a gente tenha Mossoró funcionando, o Hospital da Mulher completamente, o Tarcísio Maia reformado, a PAMIM funcionando bem, porque sempre, quanto mais serviço aberto, melhor para a população e mais em termos de opção de atendimento, não tenha dúvida. Uma última informação é que o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte recebeu, nesta terça-feira, a resposta da CESAP ao ofício encaminhado pelo sindicato ao governo e à empresa Sama, contendo contraproposta para a retomada dos serviços médicos da UTI do Hospital Tarcísio Maia. Os termos aceitos pela CESAP garantem um pagamento imediato dos valores referentes aos serviços prestados no mês de julho, até o compromisso de quitar o pagamento do mês de agosto, até 18 de dezembro deste ano. O documento foi assinado por Cátia Maria Queiroz, subsecretária de Gestão e Planejamento, detalhou o acordo financeiro. A CESAP se comprometeu a pagar a quantia de R$ 402 mil pelos serviços prestados nas UTIs do Tarcísio Maia, além de R$ 392 mil correspondentes aos serviços do mês de agosto até dia 18 de dezembro. Portanto, os médicos deverão retomar os atendimentos da UTI lá no Tarcísio Maia. Doutor Manuel Nobre, muito obrigado pela disponibilidade de ter vindo conversar conosco. Boa noite. Eu que agradeço e boa noite a todos. Obrigado, seja sempre bem-vindo e a gente segue acompanhando essa situação lá da maternidade. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã, um abraço.